Olá, meus queridos alunos. Vamos continuar o nosso estudo sobre soluções e suas concentrações. Hoje nós vamos falar de concentração molar ou molaridade. Concentração molar ou molaridade. Na aula passada, nós falamos em concentração comum e dissemos que concentração comum de uma solução é o quociente ou a razão entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros, tá ok? Só que concentração molar, pelo próprio nome diz, ou molaridade, é o quociente entre o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então nós estamos falando em mol, falando em número de mol. Então vamos dar uma relembrada, mostrar para vocês o que é que significa mol. Pessoal, mol é uma grandeza utilizada na química para indicar a quantidade de matéria existente em uma determinada substância, tá ok? Um mol, ele corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Por que esse número, 602 sextilhões de unidades? É que na prática, em um átomo grama de qualquer elemento químico ou em uma molécula grama de qualquer substância, dizemos que contém 602 sextilhões de átomos ou moléculas. Este número é conhecido como constante de Avogadro. Veja bem, pessoal, assim como nós falamos que uma dezena são 10, uma centena são 100, um milheiro são 1000, então nós usamos o mol como um valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Um mol de qualquer substância é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. Tá ok? Um mol de banana é 6,02 vezes 10 elevado a 23 bananas. Tá ok? Então, o importante é a gente saber o seguinte: em um átomo grama, pessoal, átomo grama de um elemento químico é o peso atômico desse elemento químico expresso em grama, tá? Molécula grama de uma substância é o peso molecular dessa substância expresso em grama. Então, o que nós queremos dizer para vocês é o seguinte: chegou-se à conclusão que em um átomo grama de qualquer elemento químico contém 602 vezes 10 elevado a 23 átomos. Em uma molécula grama de qualquer substância contém 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por exemplo, a água é H2O. A massa molar da água não é H2O? Então vai ser 16 com 2, 18. Em 18 gramas de água contém 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá ok? Então, pessoal, concentração molar ou molaridade é o quociente entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Como o número de mol N1 é dado pela massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, então dizemos que a concentração molar é dado pelo quociente entre a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume, tá ok? Então esta é a fórmula que nós vamos usar. Sabemos que concentração molar é o número de mols do soluto pelo volume da solução, mas a fórmula que nós vamos utilizar é que molaridade é igual massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume, onde M1 é a massa do soluto, é dada em grama, N1 é o número de mols do soluto, V é o volume da solução, que é em litros, M1 é a massa molar do soluto. Você vai pegar a fórmula, vai determinar o peso molecular e depois colocar em grama. E aqui a molaridade é dada em mols por litro ou molar, tá ok?
Vamos resolver um exercício para a gente entender melhor como é que se resolve essa grandeza concentração molar. Vamos lá. Determinar a concentração molar de uma solução quando se dissolve 5,8 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em água até completar 500 ml. Aí ele dá as massas atômicas, sempre é dado, do sódio é 23, é o peso atômico do sódio, você vai na tabela, e o cloro 35. Então, para resolver essa questão, vamos colocar os dados. Como ele está falando determinar a concentração molar, então está aqui, a concentração molar é igual interrogação. De uma solução quando se dissolve 5,8 gramas de NaCl. Quem é esse 5,8? É a massa do soluto. O volume de 500 ml. 500 ml, andando 3 casas para a esquerda, nós temos 0,5 litro. Como vamos precisar da massa molar do soluto, e quem é o soluto? É o NaCl, então a massa molar do soluto vai ser o Na vale 23 e o cloro vale 35. Somando 23 com 35 é 58 gramas por mol. É a massa molar do soluto, tá ok? Agora, utilizando a nossa fórmula, que diz o seguinte: concentração molar é igual M1, a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Quem é M1? M1 é 5,8. Quem é M1 maiúsculo, que é a massa molar? 58. E o volume 0,5. Tá ok? Pessoal, o que nós vamos fazer? Como aqui eu tenho um número decimal, eu vou andar uma casa para a direita. Então vou riscar 0,5, colocar 5. Vou riscar 0,8, colocar 5,8, vou riscar e vou colocar 58. Aí como é que eu fico? Eu fico com 58 em cima, 58 embaixo. Que dá o quê? Dá 1. Então sobrou o quê? 1 sobre 5. Então, a concentração molar é igual a 1 dividido por 5, que é 0,2 mol por litro, ou 0,2 molar. Tá ok? Então, colocamos os dados, aplicamos a fórmula, e aqui eu tenho que a concentração molar é de 0,2 mol por litro. Isso quer dizer o seguinte: em 1 litro dessa solução, nós temos 0,2 mol. Tá ok? Vamos ao exercício número 16. Em uma experiência de laboratório, foram destilados 10 litros de uma solução alcoólica, né? Com 1.580 gramas de etanol. Etanol é o álcool etílico, que é o C2H6O. Aqui ele dá as massas atômicas, que são os pesos atômicos encontrados na tabela periódica. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. De acordo com as informações acima, determinar. Então, o item A e o item B. O item A, ele quer a concentração comum da solução. O item B, ele quer a concentração molar da solução. Então, vamos colocar os dados da solução. Em uma experiência de laboratório, foram destilados 10 litros de uma solução. Então, o volume da solução é 10 litros. De uma solução alcoólica com 1.580 gramas de etanol. Então, essa aqui é a massa do soluto, pessoal, que é o que vai ser dissolvido. M1, sempre 1 é soluto. Quando nós falamos em M2, é solvente. Então, o M1 é 1.580 gramas, tá ok? Eu preciso da massa molar, eu preciso do M1 para colocar na fórmula. Só que M1 é a massa molar do soluto. Quem é o soluto? C2H6O. Então, a massa molar do C2H6O, C2, então tem 2 carbonos. Como cada um vale 12, 12 vezes 2, 24.
H6, como cada hidrogênio vale 1, como tem 6, então 6. Oxigênio vale 16, como só tem um oxigênio vale 16. Somando isso aqui dá 46 gramas por mol. Então, a M1, que é a massa do soluto, que é a massa molar do C2H6O, ele corresponde a 46 gramas por mol. Ele quer saber o valor do C e quer saber o valor da molaridade, né? Ele quer a concentração comum e a concentração molar. Pessoal, vamos determinar o item A, que é a concentração comum. Vai ser o quê? M1, a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Como o M1 é 1580 e o volume é 10, eu vou cortar aqui, esse zero com esse zero, ficou 158 gramas por litro. Isso quer dizer, com essa concentração comum de 158 gramas por litro, em cada litro dessa solução nós temos 158 gramas de álcool, de etanol, tá? Vamos agora determinar a massa molar ou a molaridade. A massa molar ou molaridade é dado pelo coeficiente entre M1 maiúsculo vezes volume. Então, é o quociente entre a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Então, a concentração molar é igual. M1 é 1580, M1 é 46 e o volume é 10. Aqui repetindo 1580 e multiplicando aqui 46 por 10 dá 460. Pessoal, eu vou cortar esses dois zeros aqui e ficou o quê? 158 dividido por 46. 158 dividido por 46 dá 3,4 mol por litro. Então, significa o seguinte, a concentração molar em cada litro dessa solução, eu tenho 3,4 mol. Ou você coloca 3,4 mol por litro ou faz 3,4 molar. São as duas unidades, uma ou a outra, tá ok? Então, pessoal, nesta solução nós temos a concentração molar, a concentração comum, que é 158 gramas por litro. Em cada litro nós temos 158 gramas de álcool. E com a concentração molar de 3,4 mol por litro, em cada litro nós temos 3,4 mol de álcool, que é C2H6. Tá ok? É isso aí, pessoal. Assim finalizamos essa parte de soluções e suas concentrações. Tá ok? O mais importante que nós tínhamos que saber é isso daí. As concentrações comum, a concentração molar, a densidade da solução, como nós falamos, o título em massa, o título em volume, saber os coeficientes de solubilidade e como funciona uma solução, tá bom? Então, nós estamos preparados para entrarmos no estudo das reações químicas, tá bom? Um abraço a todos.